Boa tarde, alunos da segunda série do Colégio Estadual José Rodrigues Moreno, período vespertino. Nós estamos realizando aqui mais um início, né, das atividades referentes à disciplina de geografia, tá ok? Vou estar fazendo um compartilhamento aqui de tela da nossa atividade de hoje. Bom, pessoal, o conteúdo da atividade de hoje, ele é voltado sobre as questões que envolvem a urbanização e as redes. E, de acordo com as habilidades essenciais que nós, professores, devemos trabalhar com nossos alunos no intuito que eles compreendam, né, que a Revolução Industrial trouxe algumas consequências à sociedade, né, e de certa forma estabeleceu uma nova intensidade no fluxo, né, do consumo e do capital. O título da nossa atividade fala assim: o processo de urbanização. Às vezes o estudante ele se depara com essa situação e às vezes não compreende muito bem como que funciona esse processo de urbanização. Na verdade, aí o processo de urbanização em si, né, a urbanização, ela consiste, né, na aglomeração populacional nas cidades. Muitas das vezes aí em virtude do surgimento aí das sociedades industriais, gerando uma série de implicações para o espaço geográfico, né? Nós temos aí como algumas características de áreas urbanas, grande aglomeração de pessoas, prédios, pavimentação, uma iluminação diversificada, muitas das vezes, são algumas características, de áreas urbanas. É interessante destacar que o termo urbanização ele tem uma origem na expressão latina urbe, que significa cidade. Por outro lado, urbe é derivada da palavra suméria, Ur, uma das duas primeiras cidades da história, localizada na região da Mesopotâmia e formada por volta do ano de 6000 a.C. Alguns estudos arqueológicos apontam aí para outra localidade na Mesopotâmia, Uruk, como sendo a primeira cidade notoriamente urbana. E é interessante também, pessoal, destacar a seguinte questão, que em torno de 3500 a.C., Uruk já contava com um arranjo estrutural bem avançado, estimulado aí pelas atribuições comerciais, né, daquele período e o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Mesmo com fazendo essa analogia entre o urbano e a cidade, né, na verdade a cidade é o local do urbano, pois nem toda cidade, de certa forma, é plenamente urbana. Por vezes, as funções da cidade podem estar, assim, muitas das vezes relacionadas ao extrativismo, né, e à prática da agropecuária. Uma área urbana tem como preceitos uma grande aglomeração de pessoas vinculadas às relações complexas, né, da industrialização, também com relação à circulação de algumas mercadorias, circulação de pessoas e a questão dos fluxos, né, de capitais. Todas essas características, né, citadas, muitas das vezes se complementam quando analisamos uma paisagem, né, tipicamente urbana, né, ou seja, urbana, marcada pelos equipamentos urbanos como é, algumas edificações, prédios, a questão da pavimentação, a questão de iluminação, algumas obras até estruturais, né?
e com relação ao intenso individualismo, né, que marca a era das metrópoles, né, que são os grandes centros urbanos. Nesse sentido, a urbanização, como nós conhecemos, foi iniciada a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, a princípio aí na Inglaterra e depois se espalhando por outras localidades, né, da Europa e também nos Estados Unidos. É interessante porque as primeiras fábricas, de certa forma, provocaram um grande êxodo rural, né? O pessoal que migrou da zona rural para a cidade, né? Pela necessidade, muitas das vezes, aí, de absorção de mão de obra, né? E também com relação à formação de mercados consumidores. É, as máquinas da Revolução Industrial, muitas das vezes, invadiram o campo, mecanizando, né, algumas lavouras e muitas das vezes expulsando os camponeses, né, de suas terras, dentro desta dinâmica, né. O fenômeno urbano chegou acompanhado por uma série de problemas. As primeiras aglomerações urbanas da Inglaterra e da França combinavam com a questão da poluição, né, atmosférica, muitas das vezes aí acompanhada de uma falta de saneamento básico, e com relação aos pontos negativos, né, sobre as condições precárias de vida para os seus habitantes. Na segunda metade do século XIX, o planejamento urbano nos países ricos considerou todos esses problemas, tornando aí as áreas urbanas mais adequadas, né, com relação às funções econômicas. Mas muitas das vezes aí sem deixar de atender, né, as demandas da sociedade. Em países como o Brasil, né, território brasileiro em específico, a urbanização foi lenta e demorou mais tempo para se concretizar. As funções coloniais muitas das vezes adiaram a modernização das cidades brasileiras, né, que estavam limitadas, né, do fornecimento de matérias-primas. Pois a colônia, né, não poderia atingir um nível de organização que se muitas das vezes equivalesse ao da metrópole, ou seja, a grande cidade, né, o grande centro urbano. Apenas com a difusão da atividade industrial no Brasil, consolidada após aí o período da Segunda Guerra Mundial, é que muitas das vezes foram definidos os rumos, né, da urbanização brasileira. O que que isso significa, pessoal? Que os países que tiveram assim um processo de industrialização, muitas das vezes aí tardio, como o Brasil, por exemplo, também tiveram uma urbanização tardia em seu planejamento. A questão do êxodo rural, iniciado aqui no Brasil na década de 50, aí, estatisticamente, provocou um certo assim, inchamento, né, das cidades, conhecido nos dias de hoje como a macrocefalia urbana, né? Isso é um termo utilizado principalmente agora na atualidade, né? Tanto que no ano de 1950, a população urbana brasileira representava um total de 18,8%, e já em 1965 esse percentual alcançou mais de 50%, tornando o Brasil um país urbano. Esse retrospecto aí colaborou para a ocorrência dos desafios urbanos, né, presentes nos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, né? Esses países aí até de certa forma industrializados, né? O Brasil, por exemplo, um país que se encontra aí em desenvolvimento. Nós temos aí como a falta de saneamento básico, né, em muitas localidades, algumas enchentes, violência urbana, né? A questão aí do sistema de transporte ineficiente, muitas das vezes, né? A carência de moradias, tem a questão aí do aumento da informalidade, né? Ou seja, o trabalho informal, e com relação também à segregação socioespacial. É interessante destacar também, pessoal, que a baixa qualidade de vida, né, e as diversas modalidades de poluição e degradação ambiental, elas estão, assim, de certa forma, intimamente, assim, entrelaçadas ao imaginário de uma paisagem urbana, tá ok? Das grandes cidades aí do mundo subdesenvolvido, né?
De acordo com os relatórios oficiais das Nações Unidas, a população mundial passou a ter mais pessoas vivendo nos centros urbanos do que nas áreas rurais, no ano de 2008. Atualmente, o urbano corresponde aí pouco mais de 52% da população do planeta. Nos países desenvolvidos, essa média é de pouco mais de 77% aí, contra 46% nos países subdesenvolvidos. Segundo o censo realizado em 2010, através aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 84,4% de sua população, né, de cerca de 190 milhões de habitantes vivendo em áreas consideradas urbanas, né? Então, esses são alguns dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, realizado aí no segundo censo aí de 2010, ok? É interessante destacar esses números que muitas das vezes retratam, né, a porcentagem aí de pessoas, né, do Brasil que estão vivendo aí em áreas consideradas urbanas, né? Então, obteve um crescimento aí no decorrer dos anos aí muito grande, né? Mais à frente na nossa atividade tem uma lista contendo alguns exercícios, né? A questão de número 1. Leia o texto abaixo e responda as questões assinalando a alternativa correta. Segundo o relatório mundial de acompanhamento de 2013 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, há uma sigla denominada aí de ODM, sobre a América Latina e Caribe, a urbanização é um estímulo importante para retirar os cidadãos da pobreza e promover aí o desenvolvimento. O documento avalia o progresso dos países da região no alcance dos ODM, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, levando em conta ou em consideração que mais de 80% dos bens e serviços mundiais são produzidos nas cidades. Os países com elevados níveis de urbanização, né, desde a China até os da América Latina, desempenharam assim um papel essencial na redução da pobreza, né, com relação à pobreza. No entanto, o relatório adverte que, se a urbanização não for administrada de modo adequado, ter certo uma boa administração e um planejamento, também poderá, assim, de certa forma, gerar um crescimento descontrolado, por exemplo, aí de favelas, com relação aí a doenças e até mesmo aí a marginalização, né, desses ambientes. As áreas urbanas oferecem empregos mais bem remunerados e serviços básicos. Por esta razão, assim, os pobres rurais estão dispostos a migrar, né, e pagar para ter acesso a serviços essenciais, né? No Brasil, os trabalhadores rurais, cujo salário mínimo é de cerca de R$ 7 por hora, estavam dispostos a migrar e pagar R$ 420 por ano para acesso a melhores serviços de saúde, né? R$ 87 por água limpa, né, para seu consumo, e R$ 42 por eletricidade. Este fragmento de texto, pessoal, né, os pobres rurais estão dispostos a migrar e pagar para ter acesso a serviços essenciais, é, corresponde assim a um processo de. Aí nós temos aqui algumas alternativas. A letra A, migração rural urbana. A letra B, urbanização planejada. Letra C, êxodo rural. A letra D, urbanização do meio agrário. E a letra E, abandono rural. Então, o estudante, nesse primeiro momento, vai fazer uma análise, né, deste fragmento de texto e demarcar a alternativa, né, que corresponde corretamente. Com relação à questão de número 2, fala assim, a globalização da produção transformou algumas metrópoles em centros da economia internacional. Esses centros urbanos formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do capital que circula pelos mercados financeiros mundiais. São as empresas sediadas nesses centros que lançam inovações tecnológicas e que comandam os serviços especializados para a indústria, como a publicidade e também a questão do marketing, né? Como esses centros urbanos são denominados?
Aí nós temos aí mais 5 alternativas, né? A letra A, megacidades, a letra B, centros regionais, a letra C, cidades globais, a letra D, conurbação urbana, e a letra E, megalópolis. Então, o estudante vai fazer uma análise, né, desta questão de número 2 e demarcar a alternativa correta. Com relação à questão de número 3, pedindo para o estudante citar algumas características, né, de áreas urbanas. A gente comentou sobre algumas características respectivas assim, de uma área urbana na introdução da atividade. Ou seja, são áreas aí que possuem aglomerações, né, de pessoas, a questão de algumas edificações, como prédios, é, algumas áreas comerciais, com relação à questão de iluminação, pavimentação, né? A iluminação diversificada. Então, são algumas das características, né, que as áreas urbanas, né, possuem em si, né? Bom, pessoal, vou estar aqui encerrando essa parte introdutória, né, da nossa atividade de hoje. E vou estar disponibilizando também esse material, né, no nosso grupo de estudos, né? Ou seja, essa gravação dessa parte introdutória da nossa atividade referente à disciplina de geografia, tá bom?